que enganam, que fazem as pessoas, às vezes, ficarem quase que escravizadas com seitas, com curandeirismo, enfim, com essas histórias toda que vai surgindo dentro da humanidade. Todas as forças extraterrestres, elas nascem de uma ação. Há o agir de Deus. A Bíblia nos diz que o agir de Deus é lindo. A Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. A Bíblia conta que não há falha no que Deus fala e no que Deus faz. Mas ele tem um tremendo adversário. E esse adversário levanta em nome de uma ONG, de uma organização. E o objetivo destas organizações é sempre fazer algo que fique muito semelhante. Oi, vocês aí fora, entra para dentro, está na hora da palestra. Fica muito semelhante a Deus. Então, existe o espírito de engano. O espírito de engano é um terrível adversário. E quando você é enganado pleiteando uma fé naquilo que não existe. Embora você fez com fé, mas você fez no lugar errado. Eu caminhei nessa estrada com muito desejo de chegar, mas a estrada não me levava ao objetivo. Então eu tive gasto, eu perdi tempo, eu errei horário, perdi horário, porque era uma estrada, mas não era a estrada com que te levava ao lugar que você queria ir. Em 14 de João, verso 6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho tem muitos, mas um só é o caminho que é Jesus. Verdades tem muitas, mas uma só é a verdade. Uma só é a verdade verdadeira. Por isso ele determina caminho, verdade e vida. Tem muitas vidas, mas uma só é a vida. E essa vida não morre. Essa vida que você tem, ela não morre. Porque essa vida foi Jesus quem deu. O que vai morrer foi aquilo que o homem te deu, colaborando com Deus. Ele semeou uma semente na terra chamada mulher, e dessa terra foi germinado uma vida humana. A Bíblia diz em 15 de Coríntios que primeiro vem o humano e depois vem o espírito. Então, o espírito só tem aonde habitar se habitar o humano. Então vem a vida humana e a Bíblia chama essa vida de vida carnal. E através do santo batismo, nós recebemos a vida espiritual. O espírito diversifica em 3 classes: o espírito humano, o espírito divino e o espírito que não é divino, o espírito do diabólico. Dependendo de como é meu humano, é o tipo do espírito que apodera.
A Bíblia ensina em 12 de Mateus: vigiai. A carne está pronta, o espírito está pronto, mas a carne não. Está dizendo que o espírito não morre, mas a carne morre. E tudo aquilo que morre, acaba. Deus vai e coloca uma vida que não morre. O que morre em nós é literalmente o corpo. Só que o corpo é o templo, é a casa, aonde Deus escolheu para colocar o Espírito dele dentro de nós. No livro que São Paulo escreve a Roma, no capítulo 12, no capítulo 8, você vai ver o que a Bíblia diz. No versículo 11, entenda bem isso. Romanos 8:11, quando acharem, digam amém. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então perceba, o teu corpo morre, mas o Espírito que ressuscitou Jesus tem que estar no teu espírito. Se o teu espírito encarnar o Espírito Santo, então você passa a ser um homem espiritual. E sendo um homem espiritual, você já não faz mais os apetites da carne. Você procura fazer o que o Espírito determina. E vai fazer o apetite da carne, aquilo que é o limite, aquilo que é o permitido. É permitido que você descanse? Claro que é permitido. Mas não é permitido que você deixe de trabalhar. Mas se o teu espírito não tiver nada do Espírito de Deus, você não incomoda de dar prejuízo, você não incomoda de cuidar das coisas, como já vimos na parte da manhã. Você não consegue superar as dificuldades. Você não consegue acreditar naquilo que pode te dar um altruísmo. Porque o Espírito de Cristo, ele ressuscitou Jesus dos mortos. E ele prometeu esse Espírito para cada um de nós. Que ele daria esse Espírito para cada um de nós. E que quando nós recebêssemos esse Espírito, nós seríamos transformados. Nós seria convertido. O que é uma conversão? Uma mudança em tudo. Mudança de temperamento, mudança de atitude, mudança no trabalho. Eu, antes de conhecer esse Espírito, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu chegava a fazer 4, 5 brigas na porta da venda. Como eu dizia ontem, judiava muito de bêbado, judiava de pessoa idosa. Eu tinha revolta. Eu tinha desejo de matar. Eu tinha desejo de atirar. Eu atirava muito bem. Eu saía caçar. Eu cavalgava muito bem. Eu era muito mitidão. Chapéuzão, lenço no pescoço, bota. Era o cara. 38 na cinta, faca, mula bem arriada. E aquilo me dava um altruísmo. Ia na cidade, na casa molona, que a gente tinha esse cavalão, com aquelas esporas, aquela botona.
amarrava o cavalo no poste e descia arrastando espora, entrava lá com o chapéuzão para cima, parecia o cara. Era um jeito que eu fazia para mim tapar o vazio, a solidão e a dor que eu tinha dentro de mim. E esse espírito faz isso. Esse espírito faz você fazer tatuagem no corpo, para ficar bonito. Faz você pôr peito, faz você tirar peito. Vai fazer um regaço, para você ficar bonito. E tudo que você põe para ficar mais bonito, nem sempre você vai ficar mais bonito. A gente não concorda com a beleza que Deus dá. Cuidar da beleza que Deus dá, tudo bem, isso é o normal e deve. Mas querer substituir a beleza que Deus deu, vai dar engano. Você vai sempre ter um vazio, porque você vai carregar no corpo uma beleza fabricada e não uma beleza natural. Diga para o do lado, está escutando, bendito? Mas o Espírito te engana. O Espírito faz você revoltar porque você é gordinha. Diga, você é linda gordinha. Fala para ela. O Espírito derruba cabelo, dá queda no cabelo. Tudo é movido pelo Espírito. Jesus não falou? Que o Espírito vem e vai. Não sabe de onde para onde. Assim acontece com o Espírito. Gente, só tem duas coisas, bem e mal. E o homem está no meio. A Bíblia ensina isto. Eu coloco diante de ti o fogo e a água. Qual que você quer, meta a mão. Então tem o bem, tem o mal. Qual que eu quero? Eu quero o bem. Mas aonde eu encontro esse bem? Onde eu encontro a resposta para estar bem? Na cartilha. Quando você compra alguma coisa, junto com o produto vem um tal manual de instrução. E ainda os produtores escrevem, antes de utilizar tal objeto, dá o nome do objeto, leia o manual. E qualquer defeito, procure um técnico especializado. O manual desse produto João Camelote é a Bíblia. E o técnico especializado é Jesus. Tudo que você quer para a tua vida, recorra ao técnico, foi ele que te fez. Vai para o manual, ali está dizendo como você vai ver. Como educar, como proceder, como comprar, como vender. Os amalecitas levantou uma guerra contra os aquenitas. Os heveus e os heteus acabaram tomando partidos diferentes. Mas o grande problema é os hebreus. E Davi acaba conquistando o carinho de Jonathan, filho de Saul. E o que Jonathan, uma pessoa lá, me foge bem o nome agora. E Saul decretou um negócio, que ninguém poderia comer e nem beber antes de eliminar Davi. E Jonathan viu que o pai estava errado. Foi e contou para Davi: foge, porque Saul te procura para te matar. E ele então fez o quê? Consultou o Senhor. Senhor, eu devo atacar ou não? E o Senhor disse: vai, que eu te entrego Saul nas tuas mãos. E ele sobe na montanha de Seila,
para guerrear. Mas quando ele chegou no local estratégico pela guerra, ele viu que Saul estava numa gruta, escondido, acampado. O Espírito de Deus foi e disse para Davi: vai lá e tire uma ponta do paletó dele e leve contigo. E um amigo foi e disse: ataca, elimina. E Davi respondeu: não ouso tocar nos consagrados do Senhor. Saul era o que era, mas era consagrado do Senhor. Diga para o do lado: não brinque com quem Deus consagra. Seja ele quem for. Mas o que eu entendo na leitura é que Davi percebeu o Espírito que falou com ele. E esses cuidados que nós devemos ter, porque nós somos impulsionados por um Espírito imediato, de tomar decisão, resolução, sem pensar. Bateu na cabeça, eu vou fazer. Me revoltei, eu vou falar. E isso, às vezes, pode te levar a um engano total. Vocês querem ver uma outra história? Diga para o do lado: ser cristão é muito difícil, irmão. Fala aí. Por isso que tem que ler Bíblia. Tem gente aqui que tem faculdade, mas não lê Bíblia. Tobite, um homem muito maravilhoso, sensato. Ele era coligado com o rei gostava muito dele. Mas acontecia muita tragédia, e muitas vezes o governo, o prefeito, o sacerdote, os líderes, às vezes têm as mãos amarradas. Tem decisão que eles não podem tomar. Quando os sátrapas, os prefeitos, os doutores mobilizaram para destruir Daniel, o rei não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. E foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Mas voltando no nosso assunto. Como Tobias tinha essa afinidade com o rei, acontecia aquelas mortes, ele corria e ia enterrar esse povo. Mas esse rei que era aliado com ele acaba morrendo. Entrou um rei que odiava as pessoas tementes ao Deus verdadeiro. E decretou uma ordem: ninguém se atreve a enterrar essas coisas. Isso daí tem que fazer monte e tacar fogo. E ele ia escondido fazer isto. Estamos estudando um pouco obedecer à voz de Deus e desobedecer à voz de Deus. E ele então fazia meio escondido, porque ele sentia de Deus que ele precisava fazer isto. E começou a vir as punições. Até que chegou um ponto e disse: você já está ameaçado por causa disso e você ainda anda enterrando pessoas. Se o rei perceber, você está na roça. E ele, temente a Deus, fez o trabalho dele e acabou deitando para descansar, e vem um esterco de andorinha, cai no olho dele, deixou ele cego. E aí então começou toda uma tribulação da família. A mulher foi a primeira a azucrinar a vida dele. Pergunta para o do lado: a tua mulher te azucrina, irmão? Pergunta aí, vizinho. A mesma história de Jó. Nossa, gente, mas tem coisa linda na Bíblia, hein? Mas ele ficava calado. O melhor jeito de você vencer a mulher que não para de falar na tua cabeça é ficar calado. Aí que elas ficam bravas. Eu lembro do tempo da baixinha. Você não vai falar nada? Oh, minha laranja lima, falar o quê? Não vem com essa gracinha por cima de mim. Elas ficam mais bravas ainda. Só que você não dá direito para o outro.
Se for baixinha, diga misericórdia. Diga, se for baixinha, não entra não. Tá bom. E Tobit ficava calado. E ela foi se revoltando. E adianta você fazer o que você fez, fazer tudo, que dê tuas caridades, adiantou você fazer isso, adiantou você fazer aquilo, e agora? Que deu o Deus que você serve? Aquela história toda. E ela resolveu ir trabalhar. E ela acabou catando um cabrito lá de onde ela trabalhava e trazendo para dentro de casa. E Tobit escuta lá, bé, bé. De onde surgiu isso? Ah, eles que me deram, mas Tobit sabia que essa possibilidade era quase impossível. E disse para ela, veja que você não roubou não, hein? O espírito que estava na mulher era um espírito de roubo. Só que ela foi enganada. Mas o espírito que estava em Tobit era o Espírito de Deus. Então Deus mostrou a Tobit que ela tinha feito uma coisa errada através do Espírito. Outro fato é o de Amã e Gieze. A mesma história. Ele corre atrás do oficial, do rei, para pedir ajuda. E Eliseu não aceitou a ajuda do rei. Mas Gieze, funcionário de Eliseu, quis ser agraciado pelo presente que o rei ofereceu para Eliseu e ele não aceitou. Correu atrás para pegar para ele. Eliseu disse, aonde que você estava? Ah, eu estava. Você acha que o meu espírito, o Espírito de Deus não me mostrou que você foi atrás desse presente? Devolva agora isso, senão a lepra de Naamã pega tudo em você. Quem que orientou Eliseu? O Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Então, esta é a beleza de ser uma pessoa que tenha o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Se 3 dias Cristo estava ali trucidado por flecha, por espinho, por pancada, ele ressuscita o corpo de Jesus tão glorioso que as vestes era branca, 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 a ponto de Madalena achar que era um anjo. E ainda dizer, se você tirou ele daqui, mostra onde está que eu quero adorar meu Senhor. Então o Espírito de Deus faz transformar em maravilha. Esse Espírito de Deus tem que estar dentro do nosso espírito. E eu tenho que agir segundo o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus então bate um zoom e disse, não pode fazer porque não é certo. Quando isso vir na tua consciência, respeite. Não, então não vou fazer. Olha, não fica com muita coisinha com aquela pessoa, porque não vai ser legal. Então você pare e já retire. Não desmereça ninguém, mas não dê nenhuma chance, porque o que pode ser muito legal, muito bonito no início, pode ser lágrima e dor no porvir. Se vir de Deus, não há nenhum problema. Porque Deus sabe como nos direcionar. Gente, esses ensinos ajudam muito a gente. Então, o que o Senhor Jesus disse? A palavra de Deus disse, no livro de Timóteo, temos que ter estudo da palavra e temos que tentar pôr na prática o estudo da palavra.
1 Timóteo capítulo 4. A Bíblia diz assim. Amém? Todo mundo achou? Em 1 Timóteo capítulo 4, vai nos falar de um espírito de engano. Tá bom. Se achou, segure e olha para cá. Você tem que observar bem quando uma pessoa fala contigo. A Bíblia ensina que os olhos é a luz do corpo. Se o teu olho está são, então o teu corpo está perfeito. Não tem como você ter um olhar fixo se a tua intenção for outra. Você não consegue encarar. Veja como é difícil você olhar no olho da tua mulher e encarar. É muito difícil. Por quê? Porque você sabe quem ela é e ela sabe quem você é. Por que quando você tem uma cumplicidade, digamos no cartório, você abaixa a cabeça? Porque o Espírito te curva diante da dívida que você fez. Amados, então vem os espíritos de engano. E a palavra de Deus diz: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e a doutrina diabólica. Amados, esses espíritos é o que fazem as pessoas colocar piercing no nariz, na orelha, dentro da orelha, no umbigo, no mamilo, nos genitais. Tenha um fragmento de inteligência nessa vida. Quem falou que um ferro no nariz te deixa bonita? É fora do humano isso. Mas o Espírito te convence e você faz. Reflita um milésimo de segundo. Desde quando ficar comendo fumaça, fumando, é uma coisa gostosa e boa? Não é. Não é. Que gosto tem chupar um fogo e soltar um fogo? E tossir até o pulmão dilacerar. Mas o Espírito obriga você a fazer isso. Quem falou que esse shortinho curto, todo rasgado, essas roupas rasgadas, esse espírito é espírito do farrapo. Quem usa essas roupas está com o espírito de farrapo. E isso é moda. E cristão não segue moda, cristão segue Cristo. Quero que as mulheres usem trajes honestos. Isso é bíblico. Mas quem prega mais isto? Ninguém. E a mulherada não está nem aí. Mulher casada, velha, toda rasgada. Dá um tapinha lá do lado e fala: é feio, irmão. Coisa horrível. É consagração. Aquelas tatuagens de caveira na perna. Isso é horrendo, gente. Isso são marcas diabólicas. É espírito embusteiro. Se a igreja tivesse mais força de pregar contra isso, ia ficar meia dúzia lá dentro. Mas era meia dúzia que servisse a Deus. Mas não tem mais essa coragem.
Não tem. E até padre anda fazendo tatuagem, pondo brinquinho. Diga, é o fim do mundo, diga, é o fim do mundo. Versículo 2. De hipócrita impostores que, marcado na própria consciência com o ferrete da infâmia. Pierce, segundo a Bíblia, é o ferro da infâmia. E amados, e a Bíblia diz, esse espírito vai proibir o casamento. Esse espírito vai proibir o uso de alimento que nos foi dado como ação de graça. Porque você entra na moda e a moda te joga o adultério. E o adultério te tira a ação de graça que nos foi dado. E aí, gente, nesse mundo você empurra. Mas dá um tapinha por mão e diga, você vai morrer, vizinho. Fala, fala. Diga para o vizinho, você tem prazo de validade, irmão. Fala. Tem prazo de validade. A Dalvinha quase foi. Só não foi porque eu pedi para Jesus deixar mais hoje. Agora, de manhã em diante é por ele. Amém. Queridos irmãos, não é uma loucura o que você está ouvindo? É ou não é uma loucura? Claro, você falou não é com tanto medo. É loucura. Mas Deus sabia que a humanidade chegava nesse ponto e escreveu essas verdades. Aquele jogador de futebol, que coisa nojenta. Eles já não têm mais o corpo deles. É horrível. Amados, versículo 3. Proíbem o casamento, assim como o uso de alimento que Deus criou, para que seja tomado como ação de graça pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quanto ao uso, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela a oração. Então agora vamos estudar um pouquinho o espírito ao contrário, o enganador. Esse espírito é terrível. Ele vem em momento impróprio. Abre, por exemplo, o livro de São Mateus. Irmãos e irmãs, quando a gente vai aprendendo as verdades de Jesus Cristo, a gente vai vendo muitas coisas que a gente fazia por não ter conhecimento. Mas, quando a gente conhece, a gente pode mudar. Que nem o Franzato agora, essa coisa linda. Se ele mudar de vida, o céu inteiro vai louvar e aplaudir. Se a dona Anice mudar de vida, o céu inteiro vai aplaudir. Porque vocês formam um casal muito lindo. Eles não são um casal bonito? E toda essa beleza que vocês têm aqui, vocês vão perder. Porque se morrerem assim, depois eu vou explicar onde vão as pessoas que morrem assim. Ao menos que isso aqui tudo seja papo furado. Eu tenho experiência de Bíblia, não porque eu leio, porque eu vivo. Eu sou tão grato de Deus ter me dado esta graça de conhecer Jesus. Você sabe lá o que era desmaiar, ficar 2, 3 dias em outro mundo? Vendo horrível esses dinossauros. Isso são demônios especializados. Essas desgraças, quando você está no mundo dos mortos, porque eu entrava no mundo dos mortos. Eles abriam aquela boca, pode ver, a boca dele é maior do que o corpo, tem quase 1 metro, é uma carreira de dente infernal. Aquilo ele abre quase que 1 metro,
E aí ele chegava bem pertinho da gente, ele fechava. Tal! Aí ele abanava aquele rabão assim. Pode ver, ele anda assim, ó. É o próprio Satanás. E biblicamente esse Satanás é tido como o monstro do inferno. E quantos pais de família compram isso para filho brincar? Então quem que vai cuidar dessa criança, desse lar? Os demônios. Você prega, as pessoas dão uma risadinha e fala para a criança: tá vendo, filho, que o tio João está falando? É até irritante. As pessoas não têm noção. E quando a gente prega, as pessoas, em vez de dizer não, deve ser verdade, ele não ia falar uma besteira dessa. Ele se revolta e diz: isso é bobeira. O que tem a ver? Um brinquedinho de plástico aí vai fazer o quê? É uma imagem. E por detrás de uma imagem tem uma ação. É também um gesso. Se eu jogar no chão ela quebra, se eu deixar 300 anos ela fica aí. Só que por detrás de uma imagem tem uma ação. Essa imagem existe porque alguém existiu. E alguém existiu para o bem. Ou Nossa Senhora não foi um bem? Foi ou não foi, gente? Responda, por favor. E é o lugar do bem, entrou o mal. Se eu tiro ela daí, ponho um dinossauro, é uma imagem. Mas é uma imagem do mal. Da maldição. Eu sei que a tarde será pouca para explicar tudo o que eu gostaria de concluir. Então a Bíblia diz assim, capítulo 12, 43 de Mateus. Quando um espírito impuro sai de um homem, olha para o altar. Que espírito que sai? Responda. Impuro. Da onde ele sai? Do homem. Do homem. É um espírito impuro, mas você vê um homem. Você vê uma mulher. Mas quanto homem quanto mulher está com um espírito impuro. E quando esse espírito impuro está no homem ou na mulher, aonde eles vão? Primeiro vai no médico. Depois vai no benzedor. Depois vai no espiritismo ou lá no... que é a mesma coisa. Me ajuda aquele outro nome lá. Fale alto. Constelação. Parece que vocês estão desligados. Constelação e espiritismo é a mesma coisa. Benzimento, garrafada. Aqui está o João de Deus e a Ieiete. Nós fomos orar para uma menina em Vaté, né? Vocês estavam juntos. Se eu estiver mentindo, pode dizer: seu João, não foi assim. Ela trancada dentro de um quarto, a porta era pregada com vigorda, não precisa puxar o saco do camelote, não. Se eu falar errado, pode me desmentir. E o pai dela dizia: ninguém pode entrar aí. Nuzinha. Com tapete sujo, fedido, ali ela urinava, ali ela evacuava. Umas unhas desse tamanho. Um cabelo tudo amassado. Ela comia como um cachorro. O cara colocava uma marmitinha ali. E quando nós chegamos, ela se enrolou naquele tapete fedido e regalou o olho. E o pai falou: olha, não é bom entrar, porque todo mundo que entra aí, ela arrebenta tudo. Esses tempos atrás, a polícia foi tentar tirar ela para levar em algum lugar. Ela quase acabou com os polícias e o polícia queria te atirar nela. E se ela escapa daí, some, é duro de achar. Mas quem está controlando um pouquinho ela é umas garrafadas que os espíritas estão fazendo para ela.
E aí? Eu entro ou eu não entro? É fé ou é burrice? O João com a Iete, vocês intercedem, eu despregamos a vigota e a gente entrou. Pela glória de Deus, consegui, em nome desse Jesus que eu prego, libertá-lo ela dessa situação. Damos um banho nela, toda fedida, cortamos a unha. E aí ela disse que ela queria uma lingerie vermelha, não foi? Foi até você que foi comprar, né? Enquanto ele foi comprar lingerie, eu acho que nós dois que demos banho nela, né? Nem lembro, tanta coisa que passa na cabeça. Demos um banho nela, fizemos uma limpeza meio por cima, lá nas partes mais íntimas, podia fazer chapinha do sobaco e lá de baixo. Demos uma ajeitada, deu uma tosada. Isso não é feio, não. Tacamos uns perfuminhos, logo ele chegou com um short, uma blusinha, umas roupinhas. Ela exigiu uma lingerie vermelha, ele deu. Vestimos ela. Ai, que bom, eu quero a minha mãe. E disse que a mãe já tinha morrido. E aí fui me inteirar da história. Como que essa menina ficou? Disse o pai. Eu namorava uma pessoa que gostava muito de mim. Digo para uma mulher, é um perigo, vizinho. Fala aí. E eu acabei largando dessa namorada, história do homem. Eu larguei dessa namorada e acabei casando com a mãe dela, da pelada lá, que nós estávamos atendendo. Mas essa mulher nunca saiu do meu pé. Ela sempre tentou me derrubar meu casamento. Inclusive, a minha mulher acabou adoecendo e morreu. Ou fugiu, ou foi embora. Eu não me lembro direito, porque gente é tanta coisa. Enfim, a mulher não morava mais com ele. Mas quando ela morava com ele, conta que eles foram fazer uma viagem ali, não sei aonde, numa cidade, diz que eles moravam num sítio. E a mãe, a ex desse homem, também tinha uma filha de 10, 12 anos da idade da pelada. Falar assim para identificar. E era aniversário da mãe dessa menina que nós atendemos. E ela pegou e disse para a menina, sua mãe está fazendo aniversário, você leva esse bolo para ela. Mas você não coma, não tira nenhum pedacinho. Porque senão vai estragar o bolo e é um presente que eu estou dando para a mãe. E a filha da ex, com essa que passou mal, uma altura do caminho, ela enfiou o dedo no bolo, tirou um pedaço e comeu. A história que o cara me contou. Quando ela chegou na casa dela com o bolo, ela guardou o bolo ali meio danificado e foi arrumar a cozinha. No que ela estava arrumando a cozinha, diz que o prato caiu da mão dela e quebrou. E naquela hora ela tirou a roupa e ficou nuzinha. E saiu para a cidade com 10, 12 anos. Ela estava com 20 e poucos anos, foi o tempo que eles sofreram com ela. Queridos irmãos, e quando eu expulsava aquele espírito, me veio esta imagem de comida e eu então expulsava. Que o Espírito Santo de Deus retire tudo que ela comeu, tudo que ela bebeu. E pela glória de Deus, ela acabou se libertando. O que entrou na vida desta pessoa? Um trabalho feito. Por intervenção de quem? De um espírito impuro que saiu de uma pessoa. Então essas coisas existem. E como é que eu me livro dessas coisas? Se eu fosse testemunhar isso, eu terminava o dia só falando isso. Mas eu sei que isso assusta muitas pessoas
E sei que muitos não acreditam, porque católico não tem uma profundidade bíblica, então ele se baseia na religião. Eu sou católico, em mim não pega nada. Orei para minha sobrinha, um casal lindo. Ela advogada, remunerada, de nome e renome. Ele um advogado. Casaram, tiveram um filhinho lindo. Mas lá um dia inventaram de comprar um colchão. Diz que a primeira noite que compraram o colchão, não conseguiram fazer o serviço. Ia estrear o colchão daquele jeito. Em vez de fazer uma benção, oração, vai querer coisar em colchão novo. Diga, é um perigo coisar em colchão novo. Falei pro irmão. E concebeu o Espírito. Olha cada loucura que o Camilote prega. E desentenderam, o serviço não terminou, e ali foi o ponto de partida. Resumindo, se separaram. E se odiaram. E lá, por isso que não pode deixar de fazer retiro lá em Marília, viu, Belo? Custe o que custar, sofra o que sofrer, passa o que passar. Quantas almas foram libertas em Marília? Cadê a dona Mariazinha? Fica de pé, Mariazinha. Mariazinha, irmã da comadre Cida, não está aí? Fica de pé, filho. Eu não vou falar detalhes não, pode ficar tranquila. O esposo dela foi liberto lá em Marília, pela glória de Deus. Pode sentar. E se depois ela quiser testemunhar, em nome de Jesus. Compadre Barinha, comadre Cida. A filha dela, quando se libertou, pegou meu compadre lá não sei aonde. São histórias sérias, gente. Mas tudo muito bem. Sim. A Índia? É Índia, é Índia, Índia. O largado e pelado pegou o fio dela. É duro dizer isso, que o povo tem dificuldade de acreditar. É complicado, gente. Então, esse espírito impuro, ele faz todas essas maracutaias na vida da humanidade. Mas quando existe uma fé, começa a acreditar e se autoproteger. E nessas proteções, Deus vai nos tirando desse meio. Eu fui rezar numa chácara, lá em Umuarama, o seu Lazinho estava comigo, acho que o Amadeu Lima estava também, né? E diz que, segundo o que o Amadeu me dizia, que eles não podiam lotear aquele terreno, porque ali tinha espírito de índio morto lá dentro, era isso? Fica de pé aí, nossa, eu estou mexendo em coisa aí, hein? Um dos donos é aquele. Olha, eu digo o que é real. Se é mentira, é do que me passam. Pode sentar, obrigado. Mas quando eu fui orar, eu vi umas coisas lá. Porque Deus revela. Então a gente anda os cantos. Em cada canto aparece alguma situação.
E eu peço para as pessoas escreverem, e depois eu oro em cima, quebrando essas maldições. E quando fiz uma volta, Deus me revelou uma vaca que foi morta e foi enterrada, e que a família achava que tinha desaparecido. E quando ia indo na beira do carreador, eu vi aquela árvore e o Espírito me conduziu até a árvore. E perguntei para o senhorzinho: qual vaca você enterrou aqui? Ele levou um susto. Aí não engasgou. É uma vaca assim, assim, assim. Ali naquele lugar havia um espírito de morte. Esse espírito de morte mentiu para a família que tinha um espírito de índio. E que os agiólogos tinham que descobrir o osso do índio, segundo o que me disseram, para poder liberar, para lotear. Só que quando eu cheguei na sede da propriedade, Deus me revelou que não era osso de índio, mas era criança que tinha sido matado na cidade e enterrado naquela chácara. Irmãos, eu me surpreendi esses dias que eu passei lá. Era uma invernada. Tá um cidadão, até o seu Lazinho, né? Aquele dia que nós fomos lá no Louvor de Moarama, ele falou: senhor João, o senhor está lembrando? Mas quase matou uma véia lá no córrego. A véia caiu lá de cima e desceu pirambeira abaixo. Falei: segura que é o Espírito. Amém? Consagramos, abençoamos. Vai ver a cidade linda que está lá dentro. Gente, quando eu fui rezar na propriedade do compadre Barrinha, sei lá, alguma coisa me mostra que o senhor vai ganhar muito dinheiro aqui. Compadre, ganhar dinheiro que só tem pedra. Nunca me esqueço disso. E era para rezar para um bendito que não saía lá da casa. Rezamos, jogamos água benta. Vai ver a indústria que o compadre Barrinha tem lá dentro. É até bonito ver. É caminhão que sobe, é caminhão que desce, é caminhão que sobe, é caminhão que desce, é caminhão que sobe, é caminhão que desce. Se eles forem fielzinhos, vai prosperar. Mas se deixar da fidelidade com Deus, a coisa vai de embrulho. Então, gente, o espírito é horrível. E quando chega a uma altura que a pessoa vai no médico, não resolveu. Vai para a pessoa rezar nos encontros, não vai resolver. Não vai resolver. Porque a pessoa não tem vida de oração. Ela não foi lá porque ela tinha fé. Ela foi naquele encontro para fazer uma barganha. Eu vou 2 dias no louvor em troca da cura do meu filho. E essa cura, ela só acontece quando a origem da enfermidade sai. A origem da enfermidade talvez é um adultério. E sempre quando eu atendo pessoas com problema sério, eu já digo de cara, não é um toque de mágica. É um processo lento. Porque se trata de uma organização diabólica. E a organização diabólica, ele se diversifica em tipos de espíritos diabólicos. O espírito do fumo, o espírito da droga, o espírito do adultério, o espírito da dor de estômago, espírito da dor do calcanhar, espírito de dor de cabeça. Não vê aquela pessoa que tem enxaqueca? Espírito de barriga d'água, espírito de úlcera nervosa, de diabetes. Amados, eu curo a minha diabetes com mel e banana, mel e doce, mel e açúcar. Esse é o rótulo. Atrás desse rótulo é a minha fé. Porque a fé é fundamento da esperança
que não se vê. É antilógica o que vocês estão ouvindo. Porque a fé é antilógica. Acreditar que você vai ser curado é antilógica. Isso é antilógica. Porque a ciência disse isto. Mas o Espírito pode dizer outra coisa. Quando eu entender que todo mal vem do espírito impuro, eu começo a combater contra ele. Uma depressão. A depressão é desentendimento familiar. É nervosismo. O que é depressão? Alguma coisa que te oprime. Se eu pego oprimindo, o oprimido deprime, diminui. Aí ele quer falar, isso é como o lixo lá em casa. Animosidade, moleza no corpo, desestímulo, baixo astral, solidão. Quem tem Cristo nunca está sozinho. Diga isso por irmão. Amados, às vezes as crianças aí saem. Nós que é pai não fala. Papai sempre aos meninos, às meninas. O senhor vai ficar aí sozinho, pai? Mas quem falou que eu estou sozinho? Quem falou isto? Quem tem Jesus nunca está sozinho. Diga para o irmão, quem tem Jesus não tem solidão. Eu escrevi, solidão é uma força que alcança o viver quando ela estaciona em alguém. Tira a força de vencer. Solidão me atacou e fiquei tão fracassado. Solidão que agride a gente. É preciso ir urgente em Jesus para ser curado. Então, cura-me, Jesus, tira todo o meu sofrer. Cura-me, Jesus, tanto eu quero renascer. Cura-me, Jesus, quanto eu quero ser feliz. Se curar a minha dor, então digo, ó meu Senhor, que Tu és o que diz. Muita gente já passou o que estás passando. Já chorou porque chorou, pois vivia no engano. Mas um dia ouviu a verdade, e nela teve uma luz. A verdade te liberta, e disso pode estar certo. A verdade vai embora. A solidão vai embora, a depressão. Escreva. Lê Bíblia. Ora. Não viva mais como João ninguém, não. Porque o impuro, ele não te abandona, não. Você quer ver uma coisa? Abra a Bíblia. Está tudo escrito na Bíblia. Fala aí para o irmão. Só espera um pouquinho aqui, que eu vou achar. Porque Deus me dá um capítulo, agora eu tenho que ver aonde ele está escrito, se é o primeiro ou se é o segundo. Só um minutinho aqui. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Quando achar, digo amém. Amém, Marcimina. Você está escutando, Marcimina? Não brigue mais com o Luizinho, hein? Cadê o Luizinho? Ah, o Luizinho está aí. Pensa num homem que faz um churrasco, hein, Eliseu? Ah, Luizinho, eu vou voltar lá. Eita, esses camelotes é uma benção. 2 Pedro 5, 8. Leia bem alto o que está escrito ali. Sede sóbrio e fazer o quê? Vamos repetir. Sede sóbrio
e vigiai. Por que temos que vigiar? O vosso adversário, o demônio, está onde? Aonde? Ao redor de vós. Ó, eu estou ao redor desse altar. A Bíblia não pode ser mentira. Se a Bíblia diz que o demônio está ao redor de nós, ele está dizendo que eu tenho que vigiar e orar. Às vezes eu rezo e não vigio, às vezes eu vigio e não rezo. É como eu lavar a camisa e não lavar a calça. Vestir camisa limpa, calça suja, lavar calça suja, camisa limpa, e etc, e vice-versa. Tapinha do lado, digo, você está escutando, bendito? Fala para o Franzato se ele está escutando. Que bom. Fala para o Fotografia se ele está escutando. Fotografia, se depois desse ensino você não mudar, pode tirar o cabresto e soltar na invernada. Não, solta na invernada, não é, Amadeu Lima? Ainda dá umas cabrestadas, né? Fala para o mineiro aí que se ele não mudar... Está escutando? Não, seu Lazinho, eu não vou pegar no pé, porque ele me deu um presentaço hoje. Quantos cabos tinha? 5 cabos de enxada. Ai, que coisa linda. Obrigado, Deus abençoe. Eles tiraçaram da risada, mas quando precisam de uma enxada encavada, onde eles vão? Não vi ninguém rapar massa com a unha lá. Amém? Tem uma lavourinha de milho pronto para colher, mas veja quantas vezes a enxada correu lá dentro. Meus irmãos, diga a glória a Deus. Sede sóbrio e vigiai para quê? Porque o teu adversário, o demônio, está ao teu redor como um leão. Como é que um leão faz, irmãos? Quando você lê Bíblia, detalha a Bíblia. Detalha, cavoca, emenda. Agora, se Deus está me dizendo que o diabo está ao meu redor, eu tenho que fazer um jeito. Esses dias saiu um comentário que tinha uma onça aí na estradinha que vai passear norte. Não sei se é comentário ou se não é, mas saiu o comentário. Já teve gente que disse assim, não vou fazer mais caminhada ali não. Amém? Está com medo de uma onça dispersa e não está com medo do leão que é acima da onça, rugindo em volta dele. Diga para o irmão, tenha juízo, vizinho. Amém? Mas o Senhor dá uma orientação. Olha para cá. É para vigiar e orar porque o demônio está ao nosso redor. Então você corra no centro espírita, você corra na constelação, você vai naqueles caras que pegam uma varinha e fica tremendo ela no pé da tua orelha, com a psiconocidoquido coçonobaca lá, vai nessa onda para ver onde você vai parar. Não, querido irmão, vai diante de Cristo no Santíssimo, dobra teu joelho ali, vai diante da imagem de Nossa Senhora. Porque quando o filho dela estava em perigo, Herodes, o maldito, disse, magos, dá uma volta e informe aonde esse tal Jesus nasceu, porque eu quero ir adorar. José acorda. Maria, levanta. Vamos fugir, que nossa família está em perigo. Nossa Senhora não questionou. Pulou da cama, catou o menino no braço. Quer ser protegido? Coloca a tua família nos braços de Nossa Senhora. Quer proteção no teu trabalho? Coloque seu trabalho nos braços de Nossa Senhora. Ela é incumbida por Deus para pisar a cabeça de Satanás.
que está ao redor da tua filha, querendo jogá-la no adultério, querendo dar dor de cabeça, labirintite, dor de estômago. Nós somos vítimas dessa desgraça porque nós estamos no mundo da desgraça. Mas começa a fazer alguma coisa contra essa enfermidade, mas fazer alguma coisa. De repente essa enfermidade é uma praga que lançaram em você. Uma praga. Você é desse... eu não rezei por uma pessoa em determinado lugar. Gente, eu falo pecado, não quero falar pecador, porque isso é antiética. Mas quando eu botei a mão nele, o genro tinha dito para o sogro: esse velho há de se acabar em uma cama. E o velho estava se acabando na cama. E ele há de morrer rodeado de biscate ao lado dele. E eu fui, e o cara falou: seu João, o velho, ele não levanta, mas se alguém rezar, ele vira um saci naquela cama, ele joga tudo para cima, e ele deixa todo mundo apavorado. Todos que foram rezar para esse velho lá, saiu correndo e não voltou mais. E tinha uma filha linda, loira. Ela me chamou à parte e falou: você sabe mesmo? Você tem certeza que você vai entrar lá no quarto? Mas claro que eu tenho certeza. Mas olha, meu pai é ignorante. É perigoso ele fazer coisa ruim com o senhor lá. Diz: teu pai não é ignorante. Teu pai é escravo de um demônio maldito. Deus já tinha até me mostrado o espírito que estava nele. Pode ficar tranquila. 3 meninas ao redor do velho. Desculpa dizer essa coisa mais horrenda, mas ele não tinha mais potência sexual. E a maldição fazia as meninas ficar mexendo no genital dele para satisfazer ele. Tanto que ele estava nu. Só que quando cheguei, as meninas cobriram ele com lençol. E aí uma dizia para a outra: e se ele descobrir? Falei: se ele descobrir, eu vou ver o bilau dele, não tem problema, né? Joga um agabento aí, sara essa praga aí. Deus me revelou maldição de um genro dele. Vocês estão vendo o que acontece? Pessoa não tem ideia o que é ficar galinhando por aí afora. Gente, por que eu tenho esse corpo na idade que estou? Porque esse corpo nunca deitou em outra mulher a não ser a minha. Então isso é uma graça que Deus me deu. Não é porque eu sou puro que eu sou santo. Eu atribuo isso como uma graça que Deus me deu. Uma graça de Deus. Isso é graça de Deus. E é tão bom carregar isto. É uma graça, é uma graça. Mas eu não tenho nem um pouco de preocupação, porque eu não conheci outra. Outra coisa que eu não conheço, não sei que gosto tem na vida, é uma cerveja. Eu nunca pus uma gota de cerveja na boca. Nunca fiquei bêbado na minha vida. Não sei o que é ficar nem zonzo de bebida. É outra graça que eu tenho. Eu não sei na minha vida, eu não tenho experiência o que é preguiça. Meu Deus, o que é preguiça? Eu não conheço. Eu não conheço moleza. O que é moleza? Ai, que moleza. Quando eu sinto cansaço, eu vou trabalhar para descansar. O papai dizia: quando você cansar, pula que o corpo esquenta e anima. É tudo errado. O povo vai almoçar, deita de costas. Mas meu pai do céu! Onde vai parar um operário desse? A Bíblia diz em Eclesiástico que o muito amantes da cama não prospera na vida. Oh meu Deus, o que vocês estão ouvindo? Pode dizer: o camelote prega loucura. Pode falar aí. Mas é sabedoria de Deus, diga. Em alguns, o leão está ao redor. Em outros, ele está habitando. E quando ele habita, ele camufla.
Quem que estava comigo? O seu Lazinho e a dona Cidinha. Vocês é testemunha fiel. A Samira, filha da comadre Barrinha, estava conosco. Não sei se aí é teu João de Deus. Fomos rezar para o João Caicai. Cada vez que rezava, esse rapaz se coxava, babava, rolava, pintava, bordava. E um dia eu falei para ele: João, o problema está na tua casa, mas um dia eu vou rezar na tua casa. Eles estavam juntos. Nem começou a oração, ele levantava o sofá para um lado, para o outro, e rolava e virava. E deixamos, porque você tem que deixar até um momento de discernir. Quando eu discerni que o espírito era de maldição, eu repreendi: espírito de maldição, saia desse corpo e nunca mais volta. Eles aí é o mais testemunho. Nunca mais esse homem caiu e piruleteou. Ele tinha o quê? Um espírito de maldição. Mas ele nunca foi em curandeira, ele nunca foi em espiritismo, mas no antepassado foram. E isso trazia um grande problema para o pai. Nós estamos estudando o espírito de engano. Um pai que trai um filho. Um pai que trai uma esposa. Eu não sei se foi ontem ou hoje que eu disse a esse respeito. O que ele deixa? Uma semente contaminada. Quando você planta, às vezes a sementinha nasce, mas ela não tem vida, ela é anêmica. Você cavoca assim, a sementinha está lá, mas aquela plantinha é toda anêmica. Ela vai até uma altura amarela e morre. E era uma semente, e deu vida, mas era uma semente contaminada. O Senhor Jesus diz que a boa semente tem que ser caído em terrenos bons. Por isso, para formar uma família, tem que ver vários aspectos. Tem que, primeiro de tudo, ver raízes. Família que não tem raiz, meu amigo, qualquer sol mata. Tem que ter cristianismo. É uma pessoa de igreja? É uma pessoa que anda direito? É uma família estruturada? Vários de meus filhos não me ouviram e caíram nessas desestruturas. Olha no que deu. E eu avisei. Não é homem para você. Não é mulher para você. Ah, pai. Tá bom. Está avisado. Diga para o do lado: quem não avisa, quem não obedece, perece. Perece. E aí então traz todo um transtorno. Todo um transtorno. Então tem que olhar sempre essas coisas. Os pais também devem ajudar muito nessa área. Mas uma outra coisa que temos que orar muito é contra as cobiças. Uma coisa muito cobiçada é duro de ir para frente. Pode reparar. Alguém vai e cobiça aquele pé de flor teu. Vai ver quanto tempo ele vive. Ele murcha. Ele morre. A pessoa cobiça o teu veículo. Eu nunca me esqueço. Um dia, com muita luta, eu comprei uma máquina de solda de alto nível. Eu ganhei a metade dela de um amigo meu dessa determinada cidade, lá do estado de São Paulo. Gente, eu nem dormi de noite de alegria. Uma máquina linda, 450 amperes, MIG. Ganhei com o botijão, todo bonitinho. No que eu estava carregando a máquina, chegou um cidadão. O senhor é da onde? Sou lá do Paraná, amigo.
Quanto você pagou nessa máquina? Ah, foi X. Cara, há quantos anos que eu almejo uma máquina dessa, cara? Meu Deus do céu, que máquina! Rapaz, essa máquina, ai que coisa linda! Você é um felizardo conseguir comprar uma máquina dessa. Irmãos de Deus, eu orei nessa máquina, eu joguei água benta nessa máquina. Mas que coisa! Eu não consegui terminar um serviço com essa máquina. Veio 3 técnicos aqui ver a máquina. Veio o cara que me vendeu lá de Assis, São Paulo. Ficou meio dia lutando com a máquina. Mas não foi. Você ligava, ela estourava o arame e não ia. Trocou arame, trocou cabo, trocou isso, trocou aquilo. Não foi. Eu disse, eu tenho que dar fim nessa máquina. Falei para o meu sobrinho, eu tenho uma máquina, ela enguiça demais. Mas eu estou achando que ela tem uma maldição. De repente, se trocar de dono, ela funciona. Ela custa X, eu vou te dar 3 vezes mais barato do que ela vale. Mas já estou te avisando, comigo ela não funcionou. Não, tio, eu compro. O senhor está sem fé, tio, eu vou rezar nela. Então reza, quem sabe funciona. Porque a maldição foi direcionada a mim. Amado irmãos, e tem coisas que não se explica. Você não é pregador, você não tira coisa da vida dos outros, mas não consegui tirar de mim. O que vocês querem que eu faça? São os fatos que a vida registra. Ótimo. Meu sobrinho comprou, disse, tio de misericórdia, que máquina. É um reloginho. Digo para o irmão, tem explicação? Não tem. A mesma coisa foi o Vitório. Aquele ônibus. Eu fiz 5 vezes o motor daquele ônibus. Levei na Canção Nova, Padre Zé Augusto, abençoou. Levei na Aparecida do Norte, um outro frei lá abençoou. A equipe inteira rezou em volta desse ônibus. Um tal de Padre Pedro de Jussara entrou dentro, abençoou. Eu peguei a imagem de Nossa Senhora, coloquei no motor dele. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora, vê o que tem nesse ônibus, se é algum capeta que faz esse motor estragar. Jogamos água benta. Era cada viagem o ônibus quebrava. Tinha dia que nós perdíamos o cardan, tinha outro dia que o pneu saía, outro dia escapava a correia. E a última viagem, eu disse, agora se Deus quiser vai dar certo. Quando nós chegamos lá perto de Água Boa, sei lá, não, lá perto de Jataizinho, bateu, arrastamos para cá, tirou. Eu tenho o pistão dele até hoje furado no meio. Furou o pistão do ônibus. Padrinho Gilberto que vinha dirigindo. Não teve jeito. Ficou encostado por aí. Lá um amigo meu vai e diz, estamos pregando espírito de engano. Eu tenho um funcionário, ele trabalhou 20 anos na Mercedes. Ele debulha motor Mercedes e faz assim em 2, 3 dias. Se o senhor quiser, ele desmonta o motor, compra a peça, ele a monta aí e eu pago tudo. Você só vai gastar com as peças. Manda vir. Era um neguinho enjoado, rapaz. O neguinho não gostava que a gente ficava perto dele. O senhor é mecânico? Falei, não, eu não sou. Então vai embora, porque o senhor me atrapalha. Tá bom. Eu estou para ajudar, se eu atrapalho, mas não vai me montar peça sem lavar não, porque os mecânicos tiram do jeito que ia, monta do mesmo jeito. Não, você está falando, sou preto, mas sou limpo. Tá bom então, vou confiar. Fez e disse, se esse ônibus estragar, eu queimo o meu diploma. Então ele me garantiu. Eu tenho um amigo no Mato Grosso e liguei, amigo, eu tenho um ônibus aqui para vender. Já vou avisar, ele quebra muito.
mas ele está reformadinho. O mecânico deixou ele intacto. Não, eu compro, eu dou tanto em tantas parcelas, tudo bem, feito o negócio, traz ele aqui. Eu cheguei no Cruzeiro do Oeste, aquilo vazava óleo para todo canto do mundo. E eu falei para o João Paulo, se esse ônibus pifar, eu meto fogo nele aonde ele parar. Viajamos até Sete Quedas, os caras que vinham atrás, o para-brisa eu vinha limpando, era só óleo que vazava. Cada distância tinha que abastecer. Cheguei lá na casa do comprador, parecia uma máquina de trem. Preto de óleo e fumaça. Eu falei, se esse cara falar que não vai ficar com ônibus, eu digo para ele, mete fogo em algum lugar, porque eu não volto com esse trem para casa. Eu falei, amigo, deve ter estourado algum caninho aí. Ele falou, não, nem deixa aqui, leva direto na oficina. Eu fui direto na oficina, ele me deu o combinado no preço do ônibus. Esses dias atrás eu fui fazer missão lá na cidade dele, perguntei do ônibus. Seu camelote, é um reloginho. Eu nem tirei os escritos, palavra viva dele, porque eu imagino que se eu tirar ele vai enguiçar. Aquilo ali que deixa... gente, tem explicação um negócio desse? E o ônibus está rodando, ele agora é prefeito da cidade. Ele falou, o que esse ônibus já levou de coisa de seminário, de vicentino, campista para fazer encontro em outra cidade? Eu chego por 50 pessoas dentro dele, vai e volta, nunca desapertou um parafuso. Diga misericórdia. Então olha para o irmão e diga, tem coisa que não se explica. Esses espíritos é horrível. Mas todos esses espíritos acabam nos ensinando. Eu comprei um Santana e quando eu saí da concessionária, 2 pessoas rodeou, isso lá pelos Venceslau-Braz, eu nem conhecia os caras. Parei para abastecer, zerinho, hein, amigo? Tá zero, peguei ali em Baiti. Pô, isso é um carro, hein? Isso que é carro. Rapaz, quando eu for gente grande, vou comprar um carro desse. Falei, não fica com o olho gordo no meu carro, não. Quem que não engorda os olhos numa máquina dessa? Cheguei, já rezei, abençoei, joguei água benta. Sei lá, o resto do carro dos outros funciona, o resto do meu não funciona, não sei que mistério é esse. Amém? Pois bem. Primeira viagem bateu a traseira. Depois bateu o farol. Depois o meu menino pegou ele, o sogro dele afastou do lado direito, amassou a porta. Depois o outro pegou, amassou a porta esquerda. Eu ia indo para Marília, falei, só falta agora amassar o capô. Lá no pedágio, a menina soltou aquela vara do pedágio em cima do capô. Eu falei, agora eu vendo. Amém? Então tem coisas que não se explica. São os espíritos que rondam. E para nós fechar este bate-papo, comece a analisar qual espírito que entra no teu setor de trabalho. Uma pessoa que está muito nervosa, falando alto, dando bronca, ela não está com o espírito normal. Já pode dizer, o leão está rugindo. E amados, qual é a orientação que Deus nos dá quando isso acontece? A Bíblia nos conta em 12 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 6. O texto você sabe de cor e salteado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10.
Direitos e deveres dos cônjuges. E da família, claro. Porque todos saem de uma família. Pera lá, desculpa. Não, mas vamos ver 1 Coríntios primeiro. Capítulo 7, versículo 10. Porque o 6,12 vem depois. Ao casado, mando, não eu, mas o Senhor. Porque nós estamos falando de pessoas levantar braba, revoltada, nervoso. Isso acontece aonde? Na família. Porque você dorme na tua família. Versículo 11. Se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o seu marido. Igualmente ao marido, não repudia sua mulher. A frase que eu queria era esse: não repudiar a sua mulher. Não repudiar o seu marido. Se a pessoa levanta revoltado, estressado, e você tem o conhecimento que isso pode ser um joio que foi lançado enquanto você dormia. Se a mulher está esquisita, nervosa, falando alto, a tendência é de repudiar. E acusar ela também. Ei, hoje é o dia, olha como é que ela está. Ei, hoje promete. Você está repudiando. Então, não é Paulo que está dizendo isso, é o Senhor, ele declarou isto. Então, qual é a ética que nós precisamos para combater isto? Esse repúdio que, querendo ou não, ele nos perturba. É agora, claro, esse texto conhecidíssimo. Lendo de qualquer jeito, ele não tem muito sentido. Mas se você lê ele à mercê de como a Bíblia ensina, fica diferente. Versículo 10, 6:10. Finalmente, irmão, fortalecei-vos no Senhor. Pare. Fortaleza no Senhor é quando você sente a presença do Senhor na sua vida. E como é que eu faço, João, para ter essa presença de Deus? Porque eu rezo e eu não sinto. Eu não sinto o que as pessoas dizem que sentem. Porque na nossa concepção, sentir a Deus é sentir Ele chacoalhar, derrubar. Não. O Senhor entra de mansinho. E o Senhor entra não na hora que você quer, mas na hora que Ele vê que é hora dele chegar até você. Mas para Ele ter hora para chegar em você, você tem que reivindicar o Senhor. Por isso, fortalecer no Senhor é buscar Ele. É esse. E acreditar que o seu pedido chegou até Ele. Se ainda não recebi, porque não foi hora de mim receber. E quando você amadurecer essa ideia, você vai começar a ver resultado. Porque nós somos educados errado. Nós somos educados a rezar um terço e já está com o milagre na mão. E não funciona assim. Porque vamos imaginar que eu tenho 10 de pecado. E eu faço uma oração que me desconta 3 de pecado. Eu ainda tenho uma dívida de 7. Isso é uma matemática que eu tenho que entender
para mim eliminando os erros que eu tenho. Porque a mesma força que uma oração na fé tem, uma oração no ódio tem. Um palavrão, um xingo, uma revolta, uma calúnia. E isso não fica só saindo da sua boca. Ela sai da tua boca e ela vai procurar um espírito para ela entrar. E para tornar aquele espírito impuro, porque aquilo que você falou direcionado e encomendado. Você citou o nome, os demônios escutaram. Por que a intercessão de Tobias com Tobite, com Raguel e Tobite? Tobite rezava de lá e Raguel rezava de cá. Tobite rezava para o filho dele encontrar o dinheiro que ele tinha para receber, e Raguel rezava para a filha dele arrumar um casamento, porque ela já tinha matado 7 maridos, Sara. A oração se encontraram. E mais tarde, o anjo vai propor para Tobias assumir a Sara, e ele tem medo. Ela matou 7 maridos. Mas quando ele assumiu, o anjo falou: eu vou te ensinar por que as pessoas que estão casando com ela morrem. Porque casa como os burros e os cavalos no pasto. Em outras palavras, acasalam. Mas você é filho de profeta. Não vai acontecer nada. Tanto que Raguel mandou os empregados cavar uma sepultura. Porque Sara e Tobite demorou um pouco para voltar na casa. E mandou os empregados lá, quando chamaram os dois, levantou, deram um pulo de alegria. O 8º marido dela não morreu. Por quê? Porque se casou no Espírito de Deus. É coisa linda o estudo bíblico. Então, fortalecer no Senhor é isto. E no seu soberano poder. Eu tenho que acreditar no poder de Deus. E eu tenho que acreditar que o poder de Deus foi disponibilizado por mim. Existe o ensino do poder de Deus. E este poder está no nome desse poderoso. E é em nome de Jesus. Mas eu tenho que descobrir, amados, que o nome de Jesus é perfeito. E para mim usar o nome dele, eu tenho que acreditar que a perfeição irá acontecer. Eu pedi na hora da missa, para você colocar as tuas dores e enfermidade nas mãos de Deus. E se você acreditar, não vai mais no médico. Deixa. Cancela essa volta no médico. E todo dia, você coloca a mão em cima da enfermidade. Foi o que eu fiz com o meu braço. Senhor, eu escutei o teu profeta dizendo isso lá. Mas já vou te orientar. Eu não testemunhei hoje, que ontem eu dei testemunho do meu braço. Essa noite eu rolei de dor. Mas pela glória de Deus, 5 da manhã, quando eu levantei para a oração, a dor desapareceu. Porque eu combati contra ela. Não tenha medo da dor. Não se renda diante dela. Precisa do médico? Vai ao médico. Mas dependendo, vai pela fé. Nunca desista. Eu peguei uma dor no nervo ciático, que a minha perna enrolou. Como é que um homem vai pregar um retiro de 3 dias com a perna enrolada? E a dor? Quem tem dor de nervo ciático sabe disto. Recentemente, aí na quebra de milho, eu fiz um voto: Senhor Jesus,
eu te peço o auxílio dos teus anjos, que eu quero terminar de quebrar esse milho, nem que eu vá até as 8 horas. E quando deu 7 alguma coisa, eu terminei a quebra de milho. Quando eu terminei a quebra de milho, eu disse: oh, glória a Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou, Jesus. Eu não consegui chegar direito dentro de casa. Quando eu sentei, eu não consegui tirar minha botina, eu não consegui tirar minha camisa. Eu estava em sopinha de suor, em sopa. Eli, assiste o pai aqui, filha. Então ela foi lá, tirou minha camisa, tirou minha botina, trouxe água para mim beber. Eu não consegui levantar da cadeira. Aí eu tomei um banho, deitei um pouco na cama, comecei a orar. Fui comer um pouquinho. Quando eu sentei no sofá, minhas mãos e meus pés enrolou inteirinho, que eu não tive força de levantar, chamar ela para me acudir. Eu imaginei que eu ia morrer. Eu me lembrei do Zé da Dalva. Mas eu percebi na hora, esse é o espírito do demônio que está desaforado, porque Deus me assistiu na oração. Eli, dá uma mão aqui para o pai. Eu sei que ela passou o olhinho, nós temos um olhinho do milagre aí. Ela passou o olhinho do milagre, mas eu percebia que ela orava. Fica tranquilo, pai, isso vai passar. Eu disse: não, já tomei posse. Eu ia mexer com a perna, travava. Oh, coisa ruim é ser travado pelo diabo. Falei por irmão isso. Mas, gente, por que na hora que eu disse: Satanás, saia desta sala, saia desta casa, eu acabei de dizer isso, a coruja cantou bem na comunheira. Eu falei: vai te dar aqui espírito de coruja. Porque eu tinha um espírita lá onde eu morava, que ele falava que ele trabalhava com a coruja. E que a coruja trazia recado do além para ele. Amados, no outro dia levantei mão, trabalhei o dia inteiro. Por que eu consegui? Porque eu fortaleci no Senhor. Diga glória a Deus. E amados, e aí que você tem que entender o que o Senhor diz. Isso eu faço. Eu faço o que o versículo 11 me ensina. Leia ele, bem forte para nós terminar. Revestido o quê? Para escapar do quê? Você acha que Deus fabrica uma dor e põe no seu corpo? Claro que não. Mas Deus permite, Ele falou para a tribo de Benjamim, Ele falou para a tribo de Naphtali, Ele falou pela tribo de Judá, Ele não falou pela tribo de José. Por quê? Porque Naphtali, Benjamim, Judá misturou com os amalacitas, com os quenitas, com os heveus, com os heteus, formou família no meio daquele povo bárbaro, deixou o Deus verdadeiro, se uniu com os deuses de Baals. Mas José não fez isso. A tribo de José expulsou os interditos de suas terras. Então José teve vitória, enquanto os outros teve derrota. E Deus disse claramente, vocês vão estudar isso no questionário. Eu estou debulhando o livro de Juízes. Se você não tirar 100 nesse questionário 2023, pode largar a mão. Porque está fácil demais. É para você ir desmiuçando a Bíblia. E ele então, Deus voltou os olhos para José. Por que Deus voltou os olhos para Débora?
E para aquele cidadão, me ajuda a lembrar o nome daquele cidadão, que foi aliado da Débora, é um nome bem esquisito. Como? Como? Uassa? Não é. Não é Oza, não. Esqueci o nome dele, é um nome gozado. O Oze mesmo. Que foi assessor de Débora na guerra contra a Sisara. Deus assistiu Débora, literalmente porque Débora, como mulher, ela disse, me fugiu o nome do cara. Vamos comigo, porque eu sou mulher e o direito de guerra é de um homem. Porém, quando forem derrotados, a vitória não será tua, porque foi Deus que me enviou. Então, quando a guerra surgiu, Sisara estava para ser morta, ele pula do carro e vai se esconder na casa de uma assessora de Débora. E ele pediu água, ela deu água, ele pediu leite, ela deu leite, ele pediu, me esconda eu aqui. E ela escondeu. Quando ele dormiu, ela pegou um prego e a marreta e enfiou na cabeça dele. Matou. Tantas coisas, né? Por quê? Porque Débora ouviu a Deus. Mas deu um probleminha. Porque quando ela ganhou toda a guerra, estava no auge, ela fez um cântico de alegria. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Quando dizem, canta, levanta o braço, glorifique a Deus, vamos andar, correr, exaltar a Deus. As pessoas vão tudo amarrado. E a turma de Débora fez a mesma. E o que ouviu Débora foi, louvou, glorificou a Deus. E os outros ficou sentadão lá, de braço cruzado. Veio os filisteus e bocanhou tudo. Fortalecei no Senhor, no seu soberano poder, para poder escapar da cilada do demônio. E esses demônios estão aonde? Nos espíritos dos mortos. Como funciona? A pessoa morre, se ele tem apreço de um julgamento, ele vai diante do Senhor. Mas se ele não tem esse apreço, porque funciona assim, o dono vem buscar o que é dele. Quem é dono defende o que é seu. Então, na hora da morte, a Santa Igreja nos ensina, agora e na hora da nossa morte, amém. É um pedido que os anjos nos assistam na hora da morte. Mas se eu não tenho essa afinidade com os anjos, na hora da morte, vem também os anjos maus. E os anjos maus, mesmo não sendo dono da tua alma, ele é o dono da tua morte. Porque morrer é uma coisa e sair do corpo é outra. Não foi Deus que inventou a morte foi o diabo que inventou. Como a morte é uma propriedade dele, seja quem for que vai morrer, ele corre lá para pegar, porque a pessoa vai passar por uma fundação dele. Por isso Deus criou um meio de salvação. E esse meio de salvação é a igreja, é a Eucaristia, é a palavra. O que vocês entendem quando a Bíblia está dizendo, fortalecei no Senhor, no seu soberano poder, para resistir à cilada do demônio? Ele não é dono de tua alma, mas ele quer roubar. Mas se você estiver no Senhor, ele vai ter que ir para trás. O cara não estava no cemitério?
amarrado com corrente, ninguém prisionava ele. Quando Jesus chegou, o que ele falou? Ele quis ter direito, o cemitério é que lugar? Que campo que é o cemitério? Campo dos mortos. Quem que é o dono da morte? O diabo. Então ele se achou que ele estava no lugar dele. E aí vai questionar: o que vieste fazer aqui? Veio aqui para me pôr a perder? Qual é seu nome? Legião. Então cala-te e saia desse homem, desse corpo. O diabo perdeu a autoridade, porque tinha quem era maior do que a legião. Senhor, então o Senhor permite entrar nesses barcos? Vai. Porque é um animal, mas você é um filho de Deus. E os porcos precipitou no espinhadeiro. Por isso que até hoje tem espírito de porco. Diga glória a Deus. Olha quanta coisa você aprende no encontro com o camelote. Amém? Adianta você aprender tudo isso se você não pôr em prática daqui para frente? Então, fortalecendo o Senhor é tudo isso. Buscar sabedoria, diminuir esse império. Eu paguei, é meu, eu mando. Você não tem nada aqui. Se você tiver, quando você morrer, põe dentro do caixão. Quantas bolas vocês viram dentro do caixão do Pelé? Quantas taças de ouro que o rei ganhou? Nada contra ele, pelo amor de Deus. Quantos carros de corrida viram dentro do caixão do Senna? Amém? Mas começou a aparecer herdeiro de todo lado. E ele que foi marido de 4 mulheres. Como é que o Pelé está se acertando lá em cima que os adúlteros não herdarão o reino do céu? Quem somos nós para julgar? Mas somos para questionar. Dessas coisas vos previno como já preveni. Os que praticares não herdarão o reino do céu. Ficamos de pé. Vamos para o cafezinho da tarde, porque depois vem o resgate e a oração final. Amém? E não perca, venham todos. Se quiserem, né? Se quiser ir embora também, fique à vontade. Mas nós vamos depois colocar o Santíssimo aqui e fazer uma oração de renúncia, de clamor. E se porventura no teu corpo tem algum espírito de ódio, de vingança, mas como que isso pode ser feito? Voltar ao teu passado. No período que estiver a oração, você tenta ver quantas pessoas que você não diz bom dia ou boa tarde. Eu não estou falando para vocês que eu fui pedir perdão para uma pessoa que eu me travei todo, mas queridos irmãos, que alegria quando eu falei com a pessoa. Tudo bem, a gente sofreu muito, ótimo. Mas até agora você não falou que me perdoa. Você me perdoa? Sim, João, eu te perdoo. Você pode me dar um abraço? Sim. Amigo, quando a gente se abraçou, quando a gente ficamos uns 2, 3 segundos abraçados, eu colocava a mão assim no sofazinho que eu estava sentado, dava a impressão que eu estava levitando. Como é bom perdoar. Se eu morrer hoje, eu não teria nenhuma dificuldade, por questão de perdão, de entrar no céu. Porque a última pessoa que eu precisava fazer isto, eu fiz. Amém? Estou livre. Então agora eu posso ir no altar sossegado, me ofertar a Deus, porque eu olho dentro de mim, eu não encontro ninguém que eu tenha mágoa, sentimento, revolta, ninguém. E oro a Deus para que isso não volte no meu corpo. Olha para o do lado e diga, faça igual o camelote, vizinho.
Você acha que isso é barato? Você acha que isso é barato? Chegar lá no teu ex, dar um abraço nele e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu beijei o pé de uma coordenadora. E depois que eu beijei o pé dela pedindo perdão, ela escreveu mais 3 cartas contra mim. Mas já bateu a biela com câncer. Para onde foi também não sei, porque ela não me perdoou. E o Senhor Jesus disse que assim tratará vosso Pai, se você não perdoar de todo o coração. Eu vou lá no Sheol por causa de perdão, nada. Deixa eu amar todo mundo, deixa eu te amar, irmão. Amém? É só dizer amar, 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 amar como amei. Pregar, 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 pregar como preguei. Unir, unir, unir. Diga! Assim Jesus mandou. Bata no peito. Se eu sou um profeta, devo levar a verdade.